Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Júlia falando por aqui. Hoje nós vamos ter então a nossa terceira aula de Química, tá bom? Então aqui na verdade, a gente já teve uma aula no nível básico, né? Duas aulas, aliás, básico 1 e básico 2, e hoje então a nossa terceira aula que daí começa o nível intermediário, que daí também teremos intermediário 1 e 2, certo? Então vamos lá, pessoal. Bom, ao longo da história, muitos filósofos e cientistas criaram teorias para explicar qual seria a estrutura dos átomos, tá? E aí, pessoal, eles foram criando modelos para tentar explicar como que seria o átomo, tá? Como a gente viu nas aulas anteriores, o átomo é a menor estrutura que compõe todo o corpo, né? O que a gente chama, na verdade, de matéria, né? Só que, como ela é muito pequena, a gente não conseguia ver ela, né, ao microscópio. Na verdade, a gente nem tinha instrumentos, né, para conseguir visualizar essa estrutura. Então, os cientistas da época, né, ao longo da história e da química, criavam modelos, desenhinhos para tentar explicar como eles imaginavam que seria a estrutura atômica, tá? Então a gente vai ver como foi isso, a evolução desses modelos ao longo da história, tá bom? Então, o primeiro a criar um modelo atômico foi Dalton, tá? Então ele acreditava que simplesmente o átomo ele era uma bolinha, tá? Uma bolinha maciça com um conteúdo, o mesmo conteúdo que tinha externamente, ele era preenchido internamente, enfim. Isso foi por volta, de 1803, tá bom? Depois, em 1897, Thomson já propôs um modelo um pouquinho diferente, né? Porque ele conseguiu identificar nos átomos, através de alguns experimentos, que ele tinha carga elétrica, tá? Então ele acreditava que toda a massa do átomo, né, era positiva. Então toda a partinha alaranjada que a gente vê aqui é positiva, e tinham imersos dentro dessa massa alaranjada que tinha carga positiva algumas partículas negativas, que na época ele já nomeou de elétrons, tá bom? Depois, em 1911, Rutherford criou já um modelo um pouquinho mais dinâmico, porque ele também verificou a partir de seus experimentos que, na verdade, a parte positiva do átomo ficava numa parte mais central, que ele nomeou como sendo o núcleo, tá? E os elétrons, na verdade, eles apresentavam movimento e ficavam na parte mais externa do átomo. Depois, em 1913, Bohr, né, deu uma melhorada, digamos assim, no modelo atômico de Rutherford, e aí, então, ele identificou que, de fato, o núcleo tinha partículas positivas de cargas elétricas, e a eletrosfera, que seria essa camada toda externa do átomo, compunham ali, né, eram compostas por elétrons, por partículas negativas. E que essas partículas, elas ficavam dispostas no átomo na forma de órbitas, né? Então não circulavam assim como formas elípticas, como Rutherford tinha acreditado, né? Na verdade, em órbitas, tá? Então esse foi, assim, o avanço, digamos, né, que Bohr fez do modelo atômico comparado com Rutherford. E por último, né, nós temos aqui o modelo atômico quântico, que aí explica que, na verdade, o núcleo ele não tem só partícula positiva, mas ele tem também partículas neutras, que são os nêutrons, ou seja, são partículas que interferem na massa do átomo, no entanto, não interferem na questão da carga elétrica que ele tem, porque são cargas que não têm carga nem positiva e nem negativa, são neutras, tá? Prosseguindo então, Então aqui, pessoal, eu trouxe um modelinho mais básico, só para vocês conseguirem entender. E assim, tira uma foto na mente aí dessa imagem e memoriza, tá? Porque a gente sempre tem que saber aonde fica cada uma das partículas aí dos átomos. Então, aqui na parte central do átomo, nós temos o núcleo, que vai ser composto por prótons, que são as partículas laranjas aí representadas, e os prótons têm carga elétrica positiva, tá?
No núcleo, nós também encontramos as partículas neutras, que recebem o nome de nêutron, então representadas aqui pelas bolinhas amarelas. E essas partes aqui, esses círculos em volta do núcleo, compreendem o que a gente chama de eletrosfera e é composta por elétrons, que tem carga negativa, tá? Então, essa é a estrutura básica de um átomo e a gente tem que saber a localização de cada partícula e qual é a carga elétrica de cada partícula do átomo, certo? E aí, a gente vai ver, então, as características dos átomos. Então, ó, o átomo ele é um sistema eletricamente neutro, ou seja, o total de cargas positivas ele sempre vai ser igual ao total de cargas negativas, tá? Então a gente acabou de ver que o átomo ele tem cargas positivas, que são os prótons, e cargas negativas, que são os elétrons. Só que dentro de um átomo, seja ele qualquer um, tá, pessoal? Um átomo de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de hélio, enfim, de qualquer elemento lá da tabela periódica. Sempre as quantidades dessas cargas vão estar iguais, tá? Então, o número de prótons que eu tiver vai ser igual ao número de elétrons, tá? E aí, a carga do núcleo, ou seu número de prótons, é a grandeza que caracteriza cada elemento. Então, a informação mais importante de todas essas partículas sempre vai ser o número de prótons, tá? Que é o que a gente chama também de número atômico, que a gente representa pela letrinha Z, tá? Então, esse número atômico, ele indica justamente a quantidade de prótons, ou seja, de partículas positivas, que o núcleo daquele átomo vai ter, tá? Então, aqui, ó, um exemplo, eu tenho o átomo de hélio. Aqui a gente consegue ver, ó, duas estruturinhas com cargas positivas, tá? Essas duas verdinhas são os nêutrons, que não tem carga nenhuma, mas elas estão presentes ali no núcleo, tá? Então, ó, nós temos aqui esse átomo com 2 elétrons, que são essas duas amarelinhas aqui que estão na eletrosfera, 2 nêutrons, que são as verdinhas, e 2 prótons. Então, o número atômico aqui desse átomo, que é o átomo de hélio, é 2, tá? Porque ele tem 2 prótons. Outras características dos átomos que a gente costuma trabalhar bastante, o número de massa. O número de massa, pessoal, nada mais é do que a soma do conteúdo que o átomo vai ter no seu núcleo. A gente acabou de ver quais partículas todo átomo vai ter no seu núcleo. Prótons e nêutrons. Então, o número de massa, que é representado pela letrinha A, nada mais é do que isso, a soma da quantidade de partículas que ele tem, de prótons e de nêutrons, tá? O número de massa é, na verdade, o que determina a massa do átomo, pois os elétrons são partículas com massa muito pequena, ou seja, desprezível. Então, quando a gente fala da massa de um átomo, a gente só considera a quantidade de conteúdo que ele tem dentro do seu núcleo. A parte da eletrosfera, que é aquela parte mais ao redor do núcleo, né? Ela é desprezível, a gente não considera a quantidade de elétrons ali para considerar a massa daquele átomo, tá? Então, a gente sempre vai falar da massa considerando prótons mais nêutrons, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, ó. Um átomo de ferro, Z igual a 26, ou seja, o número atômico dele é 26, ou seja, o número de prótons que ele tem é 26, tá? No seu núcleo. Apresenta um número de massa igual a 56. Quantos nêutrons existem no seu núcleo? Então, a gente vai usar essa formulinha aqui, ó, para identificar quantos nêutrons, ó, eu quero saber a quantidade do N aqui, tá? O valorzinho do N. Ele tá me dando o número total de massa e eu também tenho o número de prótons que ele tem, que é esse Z aqui, ó, tá? Então, ó, é bem simples, é só jogar na fórmula. Então, ó, o número de massa é 56, o número de prótons é 26. Eu faço a continha, né? Passo esse 26 para lá, 56 menos 26, 30 nêutrons, tá? Então, assim, não precisa, pessoal, necessariamente usar fórmula. Vocês vão ver que quando vocês estiverem bem habituados com os exercícios, vocês já vão fazer ali a continha de subtração rapidinho, né? Vai pegar o número de massa, tirar o número de prótons para descobrir o número de nêutrons, tá? É bem simples. É que aqui tem, né, um padrãozinho para quem não conseguir seguir ou tiver alguma dificuldade. Aí, falando um pouquinho sobre o elemento químico.
Os átomos de um mesmo elemento químico, eles apresentam o mesmo número de prótons, mas podem ter diferentes números de nêutrons e, portanto, ter massas diferentes, tá? Então, ó, um elemento químico a gente representa com a letrinha X, é o conjunto formado por átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, por exemplo, quando eu falo lá do átomo de carbono, por exemplo, tá? O átomo de carbono, ele vai ter 6 prótons, tá? No seu núcleo. Então, isso é um padrão. Em qualquer lugar do mundo que eu for investigar ali um átomo de carbono, eu vou encontrar 6 prótons no seu núcleo. Esse valor, ele não se altera, ele não muda, por isso que é um valor padronizado para cada elemento químico, tá? O que pode mudar, pessoal, muitas vezes, é o número de nêutrons que existe dentro desse átomo ali no núcleo, tá? E aí isso vai alterar o quê? Vai alterar o número atômico dele? Não, vai alterar o número de massa, tá? Porque é a soma daí, a massa é a soma dos prótons com os nêutrons. Então, ele tendo uma variação no número de nêutrons, aí pode ser que o número de massa também varie, mas o número atômico nunca vai variar, tá bom? Se tratando, claro, do mesmo elemento químico. E aqui, pessoal, uma forma de representação que normalmente a gente utiliza. Então, o X vai ser sempre ali o símbolo do elemento químico. Aqui em cima, a gente sempre vai representar o número de massa, colocar o numerinho, né, referente ao número de massa. E embaixo, o número atômico, tá? E aí, aqui eu trouxe um exemplo, ó, justamente do átomo de carbono. Então, aqui, ó, o símbolo do elemento químico, que é C. Então, ele tem número atômico 6, ou seja, 6 prótons no seu núcleo, e o número de massa dele é 12, tá? Aí vamos ver outro exemplo aqui, ó. Se eu pedir para vocês, por exemplo, a partir só dessa nomenclatura, dessa representação, vocês me darem o número de prótons, número de nêutrons, número de massa, né, do átomo e também o número de elétrons, tá? Que é isso que normalmente alguns exercícios pedem, pessoal. Então, ele vai fornecer só essa representação e aí, com base nela, você tem que descobrir tudo isso. Então, aqui, ó, eu sei o número de prótons? Sei, que é o número atômico, que é o numerinho que tá embaixo. Sei o número de massa? Sei, é o numerinho de cima, 12. Eu sei o número de nêutrons? Vamos lá, esse numerinho aqui é a soma de prótons com nêutrons. Se eu sei que desses 12, 6 são prótons, o restante vai ser nêutrons. Então, são 6 nêutrons que ele tem no seu núcleo. E a quantidade de elétrons, pessoal, tem como eu saber? Lembra, os elétrons são os que ficam na parte mais externa do átomo, né? Os elétrons, lembra que a gente viu lá no primeiro slide aqui dessa aula? Sempre o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, tá? Então, a gente vai ter 6 elétrons, certo? Bom, aqui a gente tem um exercicinho, né? Bem leve, parecido com esse daqui, só para vocês, então, fazerem aí, tentarem resolver para ver se compreenderam certinho esse conteúdo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, a gente tem um outro elemento químico, tá? Que é o radônio. E aí nós temos, ó, 86 como número atômico e 222 como número de massa. E aí eu quero que vocês façam a mesma coisa. Identifiquem, né? Deem para mim aí quantos prótons ele tem, qual o número de massa, quantos nêutrons e quantos elétrons. Então, vamos lá. Número de prótons é sempre o numerinho de baixo, 86. Número de massa é sempre o número de cima, 222. Nêutrons, quantos nêutrons esse átomo vai ter? É só você pegar 222, que é a somatória de prótons e nêutrons, e tirar a quantidade de prótons. O que sobrar vai ser meu número de nêutrons, que dá 136. E nesse caso aqui, se ele tem 86 prótons, então ele vai ter 86 elétrons, tá? Muito facinho, né, gente? Bem de boa. E aí aqui, pessoal, eu trouxe a tabela periódica, né, para vocês darem uma olhada. Com certeza, acho que vocês já devem ter visto, né, no livro, enfim. Na própria apostila aí tem, né, de vocês a tabela periódica. Então, ela é composta por 118 elementos químicos, tá?
A boa parte deles são naturais, mas alguns também são artificiais, ou seja, produzidos em laboratório, tá bom? E aí, a organização da tabela periódica, ela acontece da seguinte maneira. Nós temos aqui as linhas, que são o que a gente chama de períodos. Então, aqui, ó, período 1, período 2, período 3, período 4 e assim vai. E os grupos, que são cada uma das colunas, tá? 18 colunas no total. Todos esses elementos químicos da tabela periódica, eles são organizados em linhas, né? Mas por ordem de número atômico. Então, por exemplo, o hidrogênio, ele é o número 1 da tabela periódica. Por quê? Porque ele tem um próton apenas no seu núcleo. Seu número atômico é 1. Então, ele é o primeirão aqui. Aí nós vamos pro 2, que é o hélio, ó, tá vendo o 2zinho aqui em cima, ó? É aqui que tá a representação do número atômico, tá? Quem é o número 3? É o lítio. O 4, o berílio. O 5, o boro. Então, esses numerinhos todos pequenininhos que a gente tem aqui em cima, eles estão indicando o número atômico do átomo, tá? Desse elemento químico. Então, a tabela é toda organizada com relação a esse valor, a essa informação, tá? Então, fica até mais fácil de encontrar algum elemento químico. Por exemplo, eu quero encontrar o elemento químico 30, né? Que tem 30 prótons. É só seguir aqui a linha, ó. 22, 23, aqui, ó. 29, 30. É o zinco, tá? E agora vamos, então, para uma atividade que tem na apostila de vocês. Tema 1, exercício 2. Essa atividade caiu, né? Esse exercício caiu na prova da ETEC de 2023. E aí diz assim, ó, o iodo é um elemento químico que apresenta número de massa 127 e número atômico 53. Na química, pode ser representado da seguinte maneira. Então, aqui tem mais ou menos a forminha como eu ensinei, né? Que ele colocou só o número de massa do outro lado, tá? Mas normalmente eles ficam um em cima do outro, tá? Mas esse é o número de massa e esse é o número atômico e o I é o símbolo do elemento químico iodo, tá? A partir das informações dadas para o elemento iodo, pode-se afirmar corretamente que apresenta. E aí, gente, ó, 53 prótons, 53 nêutrons, 74 elétrons, 74 prótons ou 127 nêutrons. Então, aqui já de cara dá pra gente saber, né, gente? Se ele tá falando que o número atômico é 53, número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Então, ele vai ter 53 prótons, tá? Ele tem 53 nêutrons de fato? Não. Ele tem, ó, pra gente saber o número de nêutrons é 127 menos 53, tá? Então, não vai dar 53 nêutrons. 74 elétrons ele tem? Não, o número de elétrons é sempre igual ao número de nêutrons. Então, esse átomo aqui ele vai ter também 53 elétrons, tá? Nêutrons não, né, gente? Falei errado. A quantidade de elétrons sempre vai ser igual ao número de prótons, tá? Então, ele vai ter também 53 elétrons, tá? 74 prótons? Não, ele tem 53, olha, ele já tá dando aqui o número atômico, tá? Que é a mesma coisa que o número de prótons. 127 nêutrons? Não, esse 127 é a soma, é o número de massa, tá? Então, é a soma entre prótons mais nêutrons. Então, 127 não é só o número dos nêutrons. Então, a alternativa correta seria a A, certo? Bom, é isso, gente. Façam os exercícios da apostila, tá? Para treinarem bem essa parte. Não é um conteúdo difícil, mas tem que prestar atenção. E aí, a gente se vê, então, na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!